Período composto por coordenação é a nossa aula de hoje. Eu peço que para você acompanhar essa aula, possa aí estar abrindo o seu livro na página de número 43. 43 é onde nós temos aí disposto esse assunto. Você vai acompanhar essa videoaula com o teu livro didático. Com o livro em mãos, você vai perceber que esse texto que está aí na sua tela é exatamente o texto que abre a página 43. Período composto por coordenação. No capítulo anterior, você realizou a revisão dos conceitos de período simples e período composto. Também estudou a sintaxe do período simples: sujeito, predicado, transitividade verbal, verbo de ligação e predicativos. Agora, a revisão é sobre o período composto por coordenação e as orações sindéticas e assindéticas. Muito bem, nós vamos continuar fazendo algumas revisões, por conta que de um ano para o outro há uma tendência muito forte em algumas informações serem esquecidas. Por isso nós vamos trabalhar com algumas revisões como nós estávamos trabalhando, embora isso já faz um tempinho. As aulas pararam, a gente sabe disso, por conta aí dos problemas que vieram acontecendo com a pandemia, e as aulas então já faz aí um tempo que não estamos tendo esses nossos encontros para os nossos estudos gramaticais. Vamos retornar os nossos estudos gramaticais por meio dessa videoaula, e eu vou também fazer não só uma revisão do período composto, mas de algumas questões que eu acho fundamental para estudar o período composto, por conta que já faz aí algum tempo que essas aulas deixaram de acontecer, ok? Vamos avançando aqui no nosso vídeo. Vamos lembrar o que é frase, tá? O que é a frase, de acordo com a gramática. Define-se como todo e qualquer enunciado de sentido completo. Muito bem, a frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Uma frase, inclusive vale lembrar para você novamente, que ela não precisa ter várias palavras para ser uma frase, de forma alguma. Nós podemos ter uma frase com uma única palavra, tá? E não precisa ser uma palavra que tenha muita expressividade, grandeza, não. Se ela tem um sentido completo, a gente tem aí uma frase. Por exemplo, a palavra não pode ser uma frase. Não. Pode ser uma resposta de algo, né? Pode ser aí justamente quando você for indagado de alguma coisa, essa pode ser a sua resposta. Uma resposta completa, uma resposta inteligível plenamente, e é uma frase. Não. Muitas vezes as frases, quando você for estudar mais a fundo, você vai aprender ali que existem vários tipos de frases. É importante lembrar, eu não vou colocar no vídeo, ler um monte de coisas, mas é bom lembrar, dar uma lembrada rápida aqui. Existem vários tipos de frases, como frases interrogativas. Eu gosto muito de lembrar da frase interrogativa e ressaltar que a frase interrogativa, ela não tem obrigatoriedade de ter um ponto de interrogação. As frases interrogativas, elas algumas vezes aparece tão clara a semântica, o sentido daquela frase que está perguntando, que o ponto de interrogação ele é dispensável. Eu posso interrogar sem fazer aí a terminação da frase com um ponto de interrogação, tá ok? As frases declarativas são frases que a gente geralmente faz alguma afirmação, um fato, alguma coisa que você queira aí ressaltar com muita firmeza. Nós chamamos essa frase de frase declarativa. Você pega e fala assim, por exemplo, o carteiro não veio. Uma frase declarativa. Você acabou de afirmar uma coisa, declarar um fato, né? O carteiro não veio. A frase exclamativa, ela é muito fácil de ser identificada, porque você lembra que nós temos na língua portuguesa o ponto de exclamação, e ele então finaliza as frases exclamativas. E outro tipo de frase que nós temos é a frase optativa. A frase optativa, você expressa uma vontade. Por exemplo, você poderia falar assim: Deus te abençoe. Uma vontade que você está tendo, um desejo que você está tendo. Nós temos aí
uma frase que nós chamamos de optativa. Não confunda optativa com opção, não tem nada a ver. A gramática não vai falar que esse tipo de frase vai falar de opção, de escolha. Tá? Bom, as frases elas podem ser também classificadas como nominais e frases verbais. Pela própria designação, já dá para entender daquilo que se trata essas frases. Uma frase nominal, ela não tem verbos. Eu pego e falo assim, que lindo, exclamo, né? Vamos colocar como fosse uma exclamação no fim aí. É uma frase sem verbo, que lindo. Essa frase, a gramática a conceitua como sendo uma frase nominal. Uma frase verbal, né? O dia está muito lindo. Aí sim eu tenho uma frase verbal, porque eu usei o verbo estar, né? E aí então eu teria no primeiro exemplo uma frase nominal, depois uma frase verbal. É só para lembrar essas designações, porque é muito importante você saber os pormenores gramaticais daquilo que a gente estuda. Então, frase não é só um conjunto de palavras e ponto. Não, a gramática vai trazendo aí uma enorme variação de frases e conceituando, né, cada uma ali de acordo com a sua situação de sentido. Eu gosto também muito de frisar, embora algumas gramáticas, às vezes você pega um estudo sobre frase e você não encontra isso, mas em outras gramáticas, sim, você encontra essa informação que eu vou te passar. Algumas gramáticas ainda adicionam a questão da frase imperativa, imperativa negativa e imperativa afirmativa, usando justamente o verbo no modo imperativo, não faça isso, ou então faça isso. No primeiro exemplo, não faça isso, eu coloquei uma frase que está aí justamente usando o imperativo negativo, e quando eu falo faça isso, o imperativo afirmativo. Algumas gramáticas nos lembram ainda dessa classificação, ok? Então, lembretes aí para vocês, para irem refrescando a mente. Às vezes uma questão simples, você fica sem saber responder, por não lembrar de um tipo de conceito como esse que eu estou colocando para ti. Tem lá uma pergunta, classifique as frases abaixo. Classificar as frases, eu não estou entendendo, como assim? Então, lembre-se que a classificação ela se dá dessa forma como eu acabei de explicar para vocês. Tá? Muito bem, o próximo conceito que nós vamos estudar é o conceito de oração. O que é uma oração perante a gramática? No seu vídeo aí está descrito o seguinte: uma frase com verbo pode ser uma oração. Por que pode ser uma oração? Porque nós temos uma condição para ela ser considerada uma oração, desde que possua sentido completo. Ok? Sendo assim, é importante nós lembrarmos que não é porque teve o verbo, e não é incomum também que nós tenhamos a experiência de pegar algo que foi ali escrito, e quando você pega para analisar, não há sentido naquilo que foi escrito. Quando você, por exemplo, recebe uma redação e ali tem uma frase grifada, e depois daquela frase grifada há a presença de um ponto de interrogação, o corretor está dizendo o seguinte para você: aqui não deu para ser percebida uma lógica, não há coerência no que está sendo posto aqui, não há um sentido, não deu para discernir qual é a ideia que você tentou transmitir aqui, mas não conseguiu. Infelizmente, isso não é uma situação muito incomum, porque quando nós estamos escrevendo, a gente tem a ideia na mente clara, o que é que nós queremos dizer. Porém, quando você vai solidificar aquilo em ideias escritas, aí é uma outra obra. Você precisa ter termos, você precisa ter vocabulário linguístico para fazer então a construção da sua ideia. Se você não tem vocabulário, se você não tem muitas ideias textuais na mente, você tem apenas as ideias no campo da imaginação, você não sabe como construir uma variação de textos sobre aquela ideia, aí no papel vai ficar a coisa muito confusa. Onde você escrever aquilo, pode ser que na tua mente esteja claro,
mas no papel onde você escreveu não vai estar por conta dessas limitações. É tanto que nós temos no estudo da língua portuguesa o conceito do não texto. Tá? Se você produzir um texto que não tem coerência, ali não dá para entender o que está sendo posto, aquilo ali vai ser classificado como um não texto. Texto não é aglomerado de palavras. Texto é uma ordem, uma sequência de ideias com lógica, ideias ali com coerência, tá? Que tem ali justamente uma razão naquilo que você vê que está sendo escrito, tem o princípio da inteligibilidade, que você pega e realmente, opa, aqui eu estou entendendo o que é que está sendo dito, qual é a ideia que o autor desse texto está tentando transmitir, ok? Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos. Primeiro exemplo, o dia decorreu sem grandes adversidades. É uma oração? Certeza. Temos a presença do verbo, o verbo decorrer, está aqui, né, conjugado, aí no tempo passado, e o sentido está completo. Eu entendo perfeitamente o que é que está sendo dito aqui. Temos apenas uma oração, porque nós temos apenas um verbo nesse enunciado. Olhe mais abaixo aqui, exemplo 2. Ele havia dito a mesma coisa ontem. Pode perceber aqui que nós temos dois verbos. Duas orações? Não. Uma oração apenas. Por quê? Porque aqui eu tenho uma locução verbal. Não esqueçam disso, que quando eu estou lidando com uma locução verbal, eu conto apenas uma oração. E o que é uma locução verbal? Eu peguei aqui o verbo haver como verbo auxiliar e o verbo dizer como verbo principal. Claro que aqui ele está na composição de particípio, tá? Lembre-se que nós temos aí as formas nominais dos verbos, vamos relembrar, infinitivo, gerúndio e particípio. Assim, sempre essa construção vai acontecer. O verbo principal de uma locução verbal, ou ele vai estar no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Lembram? Justamente aqueles verbos terminados em R. O que é um verbo no gerúndio? Aqueles verbos que terminam lá com aquela construçãozinha NDO, cantando, olhando, orando, dançando. E aí nós temos a construção de gerúndio. E o particípio ele é um pouquinho mais complicado, tá? Porque aqui eu tenho, por exemplo, um particípio que está terminando em que? Na letra T e na letra O, TO. Mas os particípios eles têm aí uma variação um pouquinho ampla de terminação, tá? Então às vezes termina em DO e você tem que olhar justamente verbos abundantes. É um estudo muito importante sobre o particípio para você não se perder nesse assunto e de repentemente ver um particípio e não reconhecer que ele está nessa forma nominal. Enfim, voltando para o nosso assunto de hoje, ele havia dito a mesma coisa ontem. Aqui eu tenho uma locução verbal, eu tenho apenas nessa frase, nesse enunciado, uma oração. A oração aqui havia dito, certo? Para dar sequência a esse assunto sobre o estudo da oração, eu vou passar um trechozinho de uma música para vocês e depois nós vamos retornar analisando um pouco da letra dessa música. Escute um pouquinho. E taças quebradas, mais uma voz falou, prossiga, gritando bem alto, ainda está longe do fim. Então empunhe a espada, não abandone o campo de batalha.
Muito bem, retornando aqui. Temos que falar um pouco mais sobre a oração, analisando agora a letra do trecho dessa música que você escutou. É uma música que eu a compus, está aí sendo interpretada pelo Anselmo Sosa. Anselmo Sosa é um artista cearense aqui de pop rock, e é um artista independente, e gravou aí essa música que eu fiz há um tempo aí. Muito bem, vamos analisar um pouquinho dessa letra e adicionando mais alguns conceitos sobre o estudo da oração. Veja bem, a oração ela pode ser classificada em sindética e assindética. Esse conceito você não pode esquecer. Já vimos em outras oportunidades esse conceito, mas devemos relembrar porque, como eu disse, o esquecimento é muito comum. O que é uma oração assindética? Note bem, eu vou pegar primeiramente essa frase aqui embaixo, ó, a última. Ainda está longe do fim. Ainda está longe do fim. Ok? Está claro que está sendo dito aqui. É uma oração, tem um sentido completo. Tem verbo. Está aqui, ó, o verbo, claramente para você. Eu estou usando o verbo estar. E eu tenho aqui classes gramaticais que acompanham o verbo. Espero que você lembre também dos nossos estudos da morfologia. Qual é a classe gramatical que adiciona sentidos a um verbo, que adiciona informações a um verbo, que é justamente o advérbio. Tem aqui um advérbio, ainda, longe, outro advérbio. Aqui eu tenho uma preposição, mais um artigo, né, de mais ó, e aqui eu tenho um substantivo. Eu não tenho aqui a presença da classe gramatical conjunção. Olhamos aqui todas as palavras, não achamos aqui conjunção, ok? Advérbio ainda, verbo estar, está conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Tenho aqui o advérbio longe, eu tenho aqui uma preposição e um artigo, o de mais o ó, então estão aqui, né? E nós temos lá no fim um substantivo, que é justamente fim. Aqui nós temos uma outra oração, mas uma voz falou. Mas uma voz falou. Aqui eu tenho uma oração sindética. Por que sindética? Porque eu tenho aqui a presença de uma conjunção. E ela está logo aqui no início da frase, a conjunção mas. Tá? A conjunção mas apareceu aqui. E nessa última frase nós não temos a presença de conjunção, que é justamente o que nós vamos ter pela gramática como sendo uma oração assindética, né? Assindética, nós não temos a presença de conjunção. E sindética, o próprio nome já diz sim, eu estou confirmando, há a presença da conjunção. Sindética e assindética são justamente orações que nós classificamos quando olhamos aí se há ou não há a presença da conjunção. Ok? Vamos avançando aqui. Chegando ao assunto do período. O que é período? É a frase organizada em uma ou mais orações. O período, ele pode ser simples, quando for constituído por apenas uma oração. Geralmente nas questões sobre o período, pede-se para você fazer classificações. Qual é a classificação desse período? Aí você vai analisar se o período é simples ou se ele é composto, tá? Se ele é simples ou se ele é composto. Basicamente, o que é que você vai fazer nessas análises? Procurar verbos. Nessas análises, você vai aí verificar se há ou não a presença de um ou mais verbos. Um tem que ter, porque se o período é organizado em uma ou mais orações, aí não tem como fugir. Pelo menos um verbo vai ter que ter. Agora,
você vai ter que descobrir se ali dentro daquela frase nós temos mais de um verbo para então não errar a classificação. Veja só, primeiro exemplo é um período simples. Ele chegou ontem de manhã. Ele chegou ontem de manhã. Eu só tenho um verbo nesse enunciado. E está aqui, não é? O verbo chegar. Eu tenho aqui um período simples, pois eu só tenho uma oração, eu só tenho um verbo. Composto, vamos para os exemplos. Ele chegou ontem de manhã, mas viajou novamente no final da tarde. Os verbos já estão aí destacados para vocês. O verbo chegar e o verbo viajar. Tá ok? Então aqui eu tenho um período composto. Simples, né? Sem nenhum tipo aí de complicação. A classificação dos períodos. Vamos avançar? O período composto por coordenação. Essa parte está no livro de vocês. Tá bom? Está aí. Você pode procurar no livro de vocês na página 43, ó. Nada mais é do que um recorte aí do livro. E explica justamente o que é um período composto por coordenação. Porque o período ele pode ser composto por subordinação. Mas isso é uma outra história. Não vou aqui misturar os assuntos, porque aí não vai ser produtivo, não vai ser legal. O que nós devemos aqui precisar é o que é um período composto por coordenação. Período composto você já sabe. O que é um período composto? Ele tem mais de uma oração. Você vai encontrá-lo ali com a presença de mais de um verbo. Tá bom? Sendo assim, olha só. O período composto por coordenação é formado por orações ordenadas, uma depois da outra, de forma independente. Aí você vai ter que realmente entender que o período composto por coordenação, uma oração coordenada, ela tem um sentido completo. Não é apenas ali o fato de ter duas orações, mas cada uma ela está sintaticamente independente, uma não precisa da outra para nós entendermos o que cada uma está querendo ali transmitir em termos de ideia. Olha só, saímos de manhã e voltamos à tarde. Por que é que eu tenho aqui um período composto por coordenação? Primeiro, eu tenho aqui um período composto, sim, porque eu tenho aqui o verbo sair, ok? E aqui eu tenho o verbo voltar. Estão conjugados aqui dentro do meu período. Saímos de manhã, primeira oração. E voltamos à noite, segunda oração. Certo? Muito bem. Se você pegar cada oração dessas, isolar, olha, voltamos à noite, está muito claro o sentido. Saímos de manhã, perfeitamente claro o sentido. Eu tenho aqui um período composto por coordenação, porque as duas orações possuem sentido completo, sintaticamente são independentes, tá? Estão sendo ligadas aqui por uma conjunção. Note que o assunto conjunção ele também está dentro desse contexto de entender o período composto por coordenação, e você já vai entender por quê. Inclusive eu já vou aproveitar essa frase para ir mostrando para vocês, né, o porquê que a conjunção faz parte desse assunto. Porque o assunto é período composto por coordenação. E as orações coordenadas, elas têm uma classificação. Elas também, como período, qual é a classificação do período? Ele é simples ou composto. Qual é o critério? A presença de apenas um verbo ou mais de um verbo. Qual é o critério para classificar as orações coordenadas? Oração coordenada, ela tem o fato de poder, em alguns casos, ter a presença de conjunção. Lembra quando é que ela tem a presença de conjunção? Vamos voltar lá para o trecho da música. Quando ela tem a presença de conjunção, está aqui, ó. Nós chamamos essa oração como de sindética. Não esqueçam isso daí, por favor. Muito bem. Assim, então, nós temos aqui
uma oração coordenada sindética, porque eu tenho aqui uma conjunção, ok? E nós devemos aprender a classificar essas conjunções, porque é através da classificação das conjunções que nós aprendemos também a classificar as orações coordenadas. Olhe só essa próxima parte do vídeo, eu coloquei para vocês aí as conjunções coordenativas. Então, entenda bem como é que elas vão funcionar. Olhe só. Se eu peço para você classificar uma oração coordenada, sindética, você vai poder me dizer que ela é ou aditiva, ou adversativa, ou alternativa, ou conclusiva, ou explicativa. Vai ter essas 5 possibilidades de classificar uma oração coordenada sindética. Qual é o critério para a classificação? A presença dessas conjunções. Professor, muita coisa para decorar, muita coisa aí para memorizar, é muito complicado, não? Eu jamais pedi para vocês em sala de aula pegar essas conjunções e memorizá-las. Jamais pedi isso. O que é que eu pedi sempre? Que você pegue pelo menos uma de cada como referência, tá? Porque essas conjunções, pelo sentido da oração, você consegue então entender qual é a conjunção que você está ali lidando. Mas pelo menos uma de cada é bom que você saiba. E é lógico ter também memorizado o próprio nome de cada uma. Lembre-se que eu uma vez coloquei em sala de aula para vocês criarem uma sigla, tá? Se ele esquecer, cria a sigla AAACE. E você vai lembrar pelo menos as primeiras letras, já vai dar uma ajuda para quem tem mais dificuldade de memorização, né? A de aditiva, A de adversativa, A de alternativa, C de conclusiva e E de explicativa. Pelo menos aí o nome é bom que você grave, é bom que você aprenda, é importante, tá? Muita gente é contra a memorização, não. Alguns conteúdos, eles dependem também da memorização. Claro que você não vai só memorizar, porque também não vai ter aí, você não vai ter um uso muito produtivo dessa memorização, mas se você memorizar e entender que cada uma tem um sentido, aí sim essa memorização vai ser profícua para os teus estudos. Deixa eu voltar aqui o slide. Saímos de manhã e voltamos à tarde. Eu tenho aqui uma conjunção, a conjunção é, tá ok? Ela é uma conjunção aditiva, porque você vai perceber com muita facilidade, saímos de manhã e voltamos à tarde, que eu adicionei uma informação, tá? A primeira informação, embora essa informação ela seja clara e independente, mas eu coloquei outra. Então eu tenho por isso uma conjunção aditiva. Sendo assim, você note que a conjunção ela não só tem o papel de ligar uma oração à outra, ela também tem aqui um valor semântico, ela adiciona um certo sentido dentro do enunciado. Avançando mais uma vez, vamos aqui para o nosso quadro de conjunções. No livro de vocês, pessoal, tem um quadro bem semelhante, não é igual, tá? Você vai pegar aí o livro na página 44 até a 45, tem um quadro bem parecido com isso aí. Esse aí está ótimo, está bem variado, bom número de conjunções, serve sim bastante para vocês aí estudarem. Ok, não precisa memorizar tudo, como já ressaltado por mim, mas você precisa entender o sentido que cada uma traz. Aditiva, vai, como o próprio nome já lembra, adiciona informações. Adversativa, ela vai trazer contrastes, tá? Vamos voltar um pouquinho para o trecho lá da música. Mas uma voz falou, prossiga. No contexto da letra dessa música vem uma história, um relato, né, de alguém que não tem a ajuda dos outros, mas de repentemente algo diferente aconteceu. Embora sempre
ele tenha ouvido palavras negativas, estímulos a não prosseguir, a não avançar. De repentemente, algo diferente chegou até ele, mas uma voz falou: prossiga. Contraste, tá? Esse contraste aqui é feito por uma conjunção adversativa. Voltando para o nosso quadrinho de conjunções, a alternativa, uma das mais fáceis aí de você identificar. Olha, ou, pode ser duplicado ou não, tá? Pode vir duplicado ou não, ou. E você entenda que é muito fácil de você saber que uma frase está te dando uma alternativa. Se você construir uma ideia, como por exemplo, ou vou assistir a videoaula, ou irei dormir. Você está aí com alternativas. A frase claramente está colocando alternativas. Ou estuda ou dorme, né? Conclusiva. Essa conclusiva, ela tem, digamos, uma situação que faz muita gente errar a classificação, que está bem aqui, ó. A conclusiva, ela sempre deve estar após o verbo. E o problema disso daqui é porque quando você pega conjunções conclusivas, pode coincidir com a explicativa. Aí realmente complica um pouco. Porque, veja bem, eu tenho aqui a conjunção pois, tá? Eu tenho aqui a conjunção pois, tanto na conclusiva quanto na explicativa. Mais uma vez, você vai ter que memorizar, usar aí da gravação de informações para não errar isso daqui, senão fica difícil, tá? O pois conclusivo, ele está após o verbo. O pois explicativo, ele está onde? Antes do verbo. Algumas gramáticas colocam anteposto ao verbo, pós-posto ao verbo, tá? Pós-posto, anteposto. Mas aqui está bem claro, bem simples. Se você pegar aqui o seu livro, você pode olhar comigo aí na página 45, ok? Olha só, conclusivas. Tá vendo aí? Tá entre parênteses, colocada depois do verbo. Então, grife isso aí no teu livro, porque isso daí faz muita gente errar as classificações. Agora é hora de exercitar os conhecimentos que foram aí revisados durante essa videoaula. Resolvam as páginas de 43 até a página de número 45. E aí então na próxima aula nós estaremos corrigindo e vendo aí com calma essas questões e a resolução das mesmas. Bons estudos e até a próxima.